Na prova da OBMAP que você vai fazer, no mínimo, 90% do conteúdo de geometria está aqui. Eu garanto. Garanto a você. Ah, Léo, se chegar no dia da prova e não for isso tudo que tu tá falando aí, pode voltar aqui nesse vídeo e me xingar nos comentários. Garanto a você. Agora, tem que assistir até o final, prestar muita atenção, pega um papel e uma caneta e começa a anotar, porque aqui vai ter conteúdo infinito. E eu vou te mostrar de um jeito mastigado, de maneira bem prática, para você já colocar em cima das questões. Agora, só tem um recadinho rápido. Se você quiser aprender como é que você vai organizar o seu estudo até o dia da prova, como é que você vai justificar as questões da segunda fase, clica no primeiro link aqui da descrição e se inscreva no evento OBMAP ou Resgate. A gente vai fazer daqui mais ou menos 2 semanas, então já entra no grupo, clica aqui no primeiro link da descrição, estou te esperando lá. Depois a gente vai conversando, lá no grupo a gente explica direitinho como é que vai funcionar isso aí. Mas vamos aqui para cima da revisão. O que a gente tem de conteúdo aqui? A gente vai falar de áreas e perímetros, vai falar de ângulos, vai falar de que mais? De semelhança de triângulos, congruência de triângulos, razão entre áreas, circunferências, conteúdo para o nível 3 e vai detalhar circunferências, pronto, tá aqui. Tá aqui. Isso aqui é 90% do que você precisa, tá? 90%. Então vamos entender cada detalhe por detalhe, o que a gente precisa saber de áreas e perímetros. Qual que é o detalhe aqui? Muita gente acha que a gente precisa aprender aqui as fórmulas e calcular a fórmula da área de cada uma dessas figuras aqui, desses polígonos. E a verdade é que não. A verdade é que esqueça fórmulas. Esqueça. Na verdade, lembre só de uma. Lembre só de uma. Qual é, Léo? Base vezes altura. É só essa aqui que eu quero que você saiba. Base vezes altura. Isso aqui é a fórmula de quê mesmo? É do retângulo. É a base vezes a altura dele. Não só do retângulo, mas do paralelogramo também. Base do paralelogramo vezes a altura dele. Não confunda. Isso aqui não é a altura do paralelogramo, não. Isso aqui é o lado. O que é a altura dele? A altura dele está aqui, ó. Daqui para cá. Então, você vem da base dele e mede a distância até a outra base aqui superior. Então, essa distância, justamente, isso aqui é a altura. Então, a área do paralelogramo é a base dele vezes a altura. Agora, do triângulo. Como é que é do triângulo? Todo triângulo é a metade de um retângulo. Metade de um retângulo. Então, se você pegar esse triângulo aqui e quiser calcular a área dele, é base dele vezes a altura dividido por 2. Então, vamos botar aqui, ó. Base. Tá até menorzinho assim. Base. Aqui seria o quê? Ó? A altura. O que é a altura mesmo? É que faz 90 graus. Você desce de um vértice até a base fazendo 90 graus. Isso aqui é a nossa altura. E você multiplica. Base vezes a altura dividido por 2. Então não precisa decorar. Você não entendeu o retângulo, que é base vezes a altura? O triângulo é a metade de um retângulo. Então é base vezes a altura dividido por 2. Pronto, vai embora. E aqui o losango? Você pode dividir ele em 2 triângulos. E aí você calcula o triângulo de cima, calcula o triângulo de baixo. Base vezes altura, base vezes altura. Não tem por que decorar fórmula de área do losango. Agora, hexágono, Léo. Ixi, hexágono complicou, né? Complicou nada, rapaz. Complicou nada. Tu acha que eu vou deixar alguma coisa complicada para você fazer? Não, olha aqui, ó. Divide o hexágono em triângulos. Porque assim você não vai precisar decorar mais uma fórmula. Aqui tem quantos triângulos? Tem 6. Pronto, tu calcula de 1 e multiplica por 6. E aí? Precisou decorar mais alguma coisa? Não, tá aqui, ó. Tudo se resume a você saber a área do retângulo, a área do triângulo e depois você desenrola os outros polígonos principais que foram aparecendo aí. E, assim, para ser sincero, na tua prova é a área do triângulo que importa. É isso que vai ser difícil e vou já te mostrar por que isso é tão difícil. Mas, Léo, e o perímetro? Tu nem falou de perímetro. É porque perímetro é só você somar os lados. Então, você vai pegar a medida desse lado, desse lado, desse lado, desse lado, soma tudo. E você vai fazendo isso com qualquer polígono, com qualquer forma geométrica. Você soma todos os lados. Esse é o perímetro. Perfeito? A área é o tamanho da superfície. Perímetro é o contorno dessa superfície. Fechou, né? Vai anotando, vai anotando. Seguinte, qual que é a dificuldade desse assunto? Agora eu vou te passar aqui o mel. Presta atenção, presta atenção. O que eu vou te passar aqui agora não é simplesmente porque assim, uma coisa é falar, base vezes altura dividido por 2. Isso aí todo mundo sabe. Agora, como é que a prova vai querer te enganar, vai querer dificultar a tua vida? É isso que eu vou te falar agora. Na tua prova, é muito comum que apareça esse tipo de problema aqui. Apareça um retângulo e apareça um monte de triângulo enrolado. Aí você tem um triângulo aqui, tem outro triângulo lá, outro aqui, outro acolá.
Ou seja, aí você confunde sua cabeça e não consegue prestar atenção no mais importante. No mais importante, que é o quê? Esses dois triângulos, o azul e o verde que está aqui, na prova não vai estar colorido assim não, bonitão, hein? Não vai estar aqui tudo separadinho não. Tô te prestando. Na prova você tem que virar sua chavinha e começar a observar o que tem triângulo igual aqui, presta atenção. Mas ó, esse triângulo azul e esse verde tem áreas iguais. Áreas iguais. Agora, quem é das antigas aqui já sabe. Por que eles têm áreas iguais? Porque eles têm a mesma base e têm a mesma altura. Pronto. Triângulo de mesma base, mesma altura, tem mesma área. Qual a explicação? Base vezes altura dividido por 2. Não é assim que a gente calcula? Se a base é a mesma, a altura é a mesma, o resultado desse cálculo aqui é o mesmo. Então você tem base vezes altura dividido por 2 de qualquer jeito. Léo, se esse vértice aqui do triângulo verde tivesse aqui, ó, nesse cantinho, ou esse azul tivesse aqui no meio, mas formando um triângulo do mesmo jeito aqui, ó, nessa mesma base, mudava alguma coisa? Mudava não, rapaz. Não mudava. Lembra? O que é a altura? A altura você vai lá do vértice e puxa até embaixo, formando 90 graus. Então, a altura deles é justamente essa altura aqui do retângulo. Então, a altura vai ser sempre essa, independente de onde você desenha o triângulo. Pode desenhar ele partindo daqui. Pode desenhar ele partindo daqui. A altura dele é essa. Fixo. Base. Aqui. Fixo também. Então, se a base é a mesma sempre, a altura é a mesma sempre, acabou. Tem a mesma área. Anotou? Ficou na dúvida? Ó, todo mundo, a partir de agora, escreva aqui nos comentários. Triângulos de mesma base, mesma altura, tem mesma área. Show de bola. Mas às vezes a questão vai querer te confundir mais ainda, vai deixar de ladinho. Vai deixar de ladinho e você vai ficar assim, o Léo não me falou isso. Léo não me falou. Rapaz, tô te falando que eu vou te entregar o negócio. Olha aqui, vira a cabeça de lado assim, dá só uma viradinha. Você vai perceber que é o mesmo exemplo desse aqui anterior. É o mesmo exemplo. Base, ó, agora você não vai olhar para essa base e essa altura aqui, não. Você vai olhar essa base e essa altura. Aí sim você vê que esses dois triângulos, o verde e o azul, têm a mesma base e têm a mesma altura. Lembra, mais uma vez, a altura vai do vértice até o lado oposto, fazendo 90 graus. Então, essa aqui é a altura do triângulo azul, essa aqui é a altura do triângulo verde, que é a mesma altura aqui desse retângulo, se você olhar virado assim, ó, você vira e olha. Então, não tem mistério aqui, até aqui tudo bem. Certo? Tranquilo? Posso continuar? Então, preste atenção aqui, outro exemplo, que muita gente confunde também. Tem alguma relação entre esses dois triângulos? Sim ou não? Rápido, responde rápido, dá um grito aí. Sim ou não? Sim, tem uma relação. Se não tivesse relação, não tinha colocado aqui. Qual que é essa relação? Tem mesma área. Mesma área. Mas, Léo, mais uma vez, agora aqui eu não consegui perceber a mesma base, mesma altura. Ó, a altura deles dava pra perceber, né? Qual que é a altura do triângulo verde? Aqui, ó. Qual que é a altura do triângulo azul? A mesma altura. Vem do vértice até na base. Ah, Léo, mas esse triângulo azul aqui, a base dele tá aqui, ó. A altura dele não deveria vir assim? Eu penso que ele deveria vir aqui a altura. Rapaz, imagina que você vai medir a altura de uma pessoa que tem a coluna torta assim, toda tortinha. Você vai medir a altura dela. Você mede pelo contorno da coluna, assim, você vai medindo, ou você vem do teto, da cabeça aqui, de cima, reto até embaixo. Para medir a altura você não mede reto, então você vai medir a altura desse triângulo do mesmo jeito. Você vem reto, do topo da montanha, vem reto e vai até embaixo, fazendo justamente 90 graus em relação à base. Se não tiver base, você faz um prolongamento dela para você ter essa noção. Ó. Pode prolongar para os dois lados, não tem problema. O que importa tem que fazer 90 graus aqui, do topo até a base. Então, realmente, esses dois triângulos têm mesma altura e têm mesma base. Por quê? Porque eu estou te falando que tem mesma base. Está aqui, ó. Base, base. Se eu estou te falando, então pronto. Você já usa essa informação. Ou seja, esses dois triângulos têm a mesma área. Mesma área. Tá bom? Então, isso aqui é o mais comum que pode aparecer na tua prova. Comece a observar os triângulos, que formato que ele tá. Quer ver outra coisa que é comum? Às vezes vai ter um quadrado. E aí... Opa! Quadrado feio. Aqui, ó. Um quadrado. Aí lá dentro... Um retângulo, um quadrado... Um retângulo, pronto. Aí vão desenhar um triângulo aqui dentro, ó. Pronto. Qual é a relação da área desse triângulo com a área desse retângulo? É metade. Metade.
Porque a área do retângulo é o quê? Base vezes altura. E a área desse triângulo aqui, especificamente, ó, isso sem eu te falar a medida de nada. Não te falei quanto é que é o lado, não te falei quanto é que é a área, falei nada, só falei, me diga a relação entre os dois. Qual que é a área desse triângulo? É a base dele vezes a altura dele, dividido por 2. E a área do retângulo? Base vezes altura. Então, você vê que um é a metade do outro, porque o triângulo eu tive que dividir por 2, tá bom? Então, mais uma coisa que pode aparecer, às vezes ele não vai falar medida de nada, vai ter só a referência lá, só o desenho, e você vai ter que falar, opa, isso aqui é metade do outro. Então, você já pode falar até o seguinte, ó, essa área aqui do triângulo é igual à soma dessa área aqui com essa, é igual à soma. Por que não é metade? Se isso aqui é metade do total, o restante é a outra metade. Então, esse mais esse só pode ser igual a esse. Fechou, tranquilo. Vamos embora, então vamos falar de ângulos. E a primeira coisa que você tem que lembrar é de onde vem a medida de um ângulo. Porque o ângulo é simplesmente uma abertura. E para você medir o ângulo, a gente tem que pegar essa ideia lá da circunferência. Quanto é que vale uma circunferência completa? Vale 360 graus. Por quê? Porque você dividiu essa circunferência em 360 fatias. Simples assim. Então, se eu quiser pegar metade dessas fatias, eu vou pegar 180 fatias. 180 graus. Então, se você fizer isso aqui, ó, 180 graus. Ou você pode pegar ela e dividir em 4 fatias aqui, ó. Quanto é que é 360 dividido por 4? 90? Perfeito. 90, 90, 90, 90. Tá vendo? Dividiu aqui em 4 fatias aqui, como se fosse uma cruz aqui, ó. 90, 90, 90, 90. Então, isso aqui é 90 graus. E assim você vai brincando, vai mexendo, vai rodando. Tá? Sem muito mistério. Então, essa é a medida do ângulo. 360, 180, 90, e você pode medir de qualquer jeito. Agora, quais são as propriedades? Que isso aqui é o que vai realmente diferenciar você que sabe e que não sabe ângulos. Essa aqui é uma propriedade de ângulos opostos pelo vértice. Então, se você tem aqui duas retas, ó, desenhei essa reta. Tá vendo que a gente formou aqui dois ângulos que estão se enxergando? Imagina que aqui é um espelho. Se eles estão se enxergando no espelho aqui, uma coisa, o que tem do lado é igual ao que está do outro lado. Então, esse ângulo é igual a esse. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. E do outro lado aqui, Léo, esse ângulo também funciona? Funciona. Esse ângulo de cá é igual a esse. Alguma dúvida aqui? Tranquilo, né? Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Isso aqui, ó, olha o detalhe. Se você tem duas retas paralelas, essa é paralela a essa. Presta atenção. Essa é paralela a essa. Você vai ter que começar a olhar na sua prova, você vai ter que procurar. Onde é que tem reta paralela aqui? Onde é que tem reta paralela? Você vai ter que ser o doido da reta paralela, o maluco. Fica louco. Tô vendo reta paralela, tô vendo. Vai ter que sonhar com reta paralela. Reta paralela, reta paralela, reta paralela, reta paralela, reta paralela, reta paralela. Achou. Quando você achar a reta paralela, achei aqui, ó. Você vai ter que procurar a outra reta. Qual que é a outra? A reta transversal. Reta transversal, reta transversal, transversal. Transversal, ela passa na diagonal, passa cortando. Ela passa atravessada, ela é toda errada. Ela é toda errada. Então, as retas paralelas estão vindo aqui certinho, bonitinho, organizada. Aí vem a maluca e vral, passa cortando. Pronto. Nesse momento, você acabou de achar um monte de ângulos iguais aqui sem perceber. Esse ângulo já é igual a esse aqui. De cara. Sem nem... Léo, por quê? Imagina a inclinação da reta. Imagina que aqui eu tenho duas retas paralelas e você passa uma reta com a mesma inclinação o tempo todo aqui cortando. Então, ela vai cortar na mesma inclinação que ela corta essa reta, ela corta essa aqui também. Então, pensa assim, tenta de pensar de maneira mais intuitiva. Passou cortando na mesma inclinação. Então, se a inclinação é igual, o ângulo é igual. O ângulo é a inclinação. Então, esse já é igual a esse. Aí você vem e coloca outro aqui, ó. Coloca um aqui. Por quê? Porque é oposto pelo vértice. É igual. Então, esse já é igual a esse. Não é oposto pelo vértice, a gente acabou de ver. E esse aqui, ó, também acaba sendo igual a esse aqui. É oposto pelo vértice. Então, todos esses 4 ângulos são iguais. Se aqui for 30, aqui é 30, 30, 30, 30, tudo 30. Pronto. E o outro, Léo? Opa, mesma coisa, olha aqui, ó. Se você for desenhar um outro ângulo aqui, como quem não quer nada, aqui, ó. Esse ângulo já vai ser igual a esse aqui. Mesma coisa, mesma ideia da inclinação. E aqui, ó, oposto pelo vértice, então, ó, é igual a esse, igual a esse. E aí você criou uma propriedade chamada ângulos alternos internos. Olha esse triângulo rosa aqui e esse ângulo, né, rosa. Tá vendo aqui, ó? Aqui, 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 são iguais. E esse, iguais também. Então, ó, desenhou duas retas paralelas, passou cortando, esse é igual a esse aqui.
E você entendeu de onde vem agora. E esse aqui também automaticamente é igual a esse. Tranquilo? Vamos continuar, vamos seguir em frente. Outra propriedade fundamental. Fundamental. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Se você somar esse, mais esse, sempre vai dar 180. Anota isso aí. Somou os ângulos internos, os ângulos de dentro do triângulo, 180 graus. 180. Agora esse aqui. E esse? Esse aqui é um ângulo externo. Esse é interno. Esse é externo. Mas como é que eu cheguei nesse ângulo de fora aqui do nada? Você prolonga um dos lados. Peguei esse lado aqui e simplesmente prolonguei como quem não quer nada. E aí você percebe que formou um ângulo externo. Esse ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos aqui, ó. Então, se aqui, vamos botar aqui fora, aqui, ó. Vamos botar aqui que esse ângulo aqui é o nosso A e aqui é o ângulo B e C. Estou falando então que o A é igual a B mais C. Fechou? Tranquilo? A soma dos dois outros ângulos é igual ao ângulo externo aqui. Então você ignora o ângulo que está do lado dele e pega os outros dois. Então essa aqui, teorema do ângulo externo. Lindo. Agora vamos analisar o triângulo equilátero. Tá aqui, ó. Triângulo equilátero. Explica para mim. O que você vê aqui? É um triângulo que tem os três lados iguais. Agora, se você está vendo um triângulo que tem três lados iguais, automaticamente ele tem três ângulos iguais. Isso não é para você nem pensar. Isso aqui é só para você vomitar. Esse é igual a esse, que é igual a esse. Acabou. Léo, por quê? Não interessa. Não interessa. É igual e acabou. Esses três lados são iguais, então esses três ângulos são iguais. É para você só jogar aqui. Não é nem para parar para pensar se é e acabou. É e acabou. Três lados iguais, três ângulos iguais. Agora, dois lados iguais tem o quê? Rapaz, se três lados iguais tem três ângulos iguais, dois lados iguais só pode ter dois ângulos iguais. Tá bom. Aqui, ó. Aqui. E você, eu só não quero que você confunda o ângulo. Porque se eu estou falando desse lado e desse lado, você tem que associar automaticamente a esses dois ângulos. Não pode pegar o ângulo que está entre os lados aqui, ó. Esse aqui você ignora. Tá vendo? Peguei dois lados iguais. Você ignora esse ângulo e observa os outros dois. Então, fechou. Dois lados iguais, dois ângulos iguais. Três lados iguais, três ângulos iguais. Agora, vamos juntar uma coisa com a outra. Se a gente sabe que a soma dos ângulos internos é 180 e sabe que os três ângulos são iguais, cada um vale quanto? Cada um vale quanto? Agora, me responde. Não me responde, não. Dá um grito. É 60. É 60. 60, 60, 60. Cada ângulo vale 60. Falou de triângulo equilátero, que tem os três lados iguais? Tem os três ângulos iguais. Agora, isso aqui eu quero que você preste muita atenção agora, que muita gente esquece, tá? Vamos aqui para agora falar uma... Aqui, muita atenção. Isso aqui é um sinal de atenção. Como é que eu posso falar a importância disso aqui? Não sei. Para tudo que você está fazendo agora. A ida e a volta são válidas. A ida e a volta. Você pode ir como você pode voltar. O que eu estou querendo dizer com isso? Se tem dois lados iguais, tem dois ângulos iguais. Agora, se eu te falo que tem dois ângulos iguais, automaticamente você tem que perceber. Tem dois lados iguais. Uma coisa leva a outra. Lados iguais, ângulos iguais. Ângulos iguais, lados iguais. Então, é a ida e a volta. É a volta, é a ida também. Tem três lados iguais? Então, tem três ângulos iguais. Agora, se tem só três ângulos iguais, então tem três lados iguais também. Anota isso aí. Anota isso aí. Isso aqui é fundamental. Até bati no microfone aqui. De tão importante que é. Tá bom? Anota. É indo e é voltando. É indo e voltando. Tá bom? Tá, beleza. E agora mais um detalhe. Esse aqui é pra você... Isso aqui já é uma mais. É uma coisa um pouco mais aprofundada. É um plus. Mas é um plus que vale a pena saber. É mais difícil cair isso aqui, mas é um conceito
elegante. Qual é a soma dos ângulos internos de qualquer polígono de 1 milhão de lados? Um negócio assim. Tem como descobrir? Sem precisar ir somando um por um? Tem. Usando o mesmo conceito do triângulo. Você vai perceber que muita coisa que a gente fala de geometria volta lá na ideia do triângulo. Triângulo resolve muita coisa. Aqui também. Aqui também. A gente vai pegar um vértice. Pega um vértice qualquer. Vou pegar qualquer um. Vou pegar esse aqui, ó. Escolher um. Agora, a partir dele, você vai ligando nos outros, formando triângulos. Todos os outros. Então, eu vou ligar nesse aqui. Vou ligar nesse aqui. Vou ligar nesse aqui. Pronto. Aqui a gente formou 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, a soma dos ângulos internos desse polígono aqui gigantesco, que é um hexágono, é você pegar 180 de cada triângulo, ó, aqui na 180, a soma dos ângulos internos de cada um, 180 desse, 180 desse, 180 desse. É só você somar. Soma. Tal. Resposta, 720. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer hexágono é 720. E você consegue pegar a fórmula para o pentágono, para o hexágono, para não sei o que lá, octógono, e vai embora. Vai embora. Agora, precisa decorar a fórmula de cada um deles e quanto que dá em cada um deles? Não precisa. Tá aqui a lógica. Tá aqui a lógica. Tá tudo aqui. Tá tudo aí. Tranquilo? Vamos seguir em frente, falar agora de semelhança de triângulos. Vocês estão vendo esses triângulos aí? Tá vendo esse triângulo? Percebe que eles são parecidos? É bem parecido, né? É semelhante. Não é igual. É semelhante. É semelhante. Mas uma coisa é você falar pra mim que eles são parecidos. Você olha assim e fala, é parecido. Mas por que eles são parecidos? Por que eles são parecidos? É igual olhar, por exemplo, você e seu amigo. Os dois são parecidos. Você olha assim, os dois são feinhos, os dois são parecidos. Mas por quê? Aí você vai ter que falar, não, é feinho por causa disso. Entendeu? Mesma coisa aqui. Então, tem uma coisa que eu quero que você olhe assim e você perceba, rapaz, se o triângulo tiver isso aqui, eu posso considerar ele parecido. Se ele não tiver isso, não é parecido. Não importa a minha opinião. A sua opinião não importa, a minha opinião não importa. Não faz, eu não quero nem saber sua opinião. Eu quero saber o triângulo tem essa e essa característica, então pronto, ele é parecido. Tem essa e essa, é parecido. Não tem, não é parecido, não é semelhante. Então, qual é essa grande característica? Anota. Ângulos. Os ângulos são iguais. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo que eu tô botando 2 tracinhos aqui, né? Diferente, para diferenciar. E aqui eu vou botar 3, ó. 1, 2, 3. Não, vou botar assim, ó. Aqui eu vou botar 1 cortado. 1 cortado. 1 cortado. 1 cortado. Pronto. Então, tá vendo que esses triângulos têm os ângulos iguais? Esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse. Então, se tem ângulos iguais, são semelhantes. Ponto, acabou. Acabou. Léo, mas eu acho que eles são semelhantes e os ângulos não são iguais. Então, pronto, você tá errado. Não são semelhantes. Léo, mas que diferença faz, então? É agora que chega o grande... Que diferença faz um triângulo ser semelhante ou não? A grande diferença aqui é que se o triângulo é semelhante, seus lados são proporcionais. Então, você sabendo que os triângulos são semelhantes, automaticamente você consegue identificar os lados, a relação de um lado para o outro. Quer ver? Vamos supor que esse lado aqui mede... Vamos botar aqui um 10. Vamos botar aqui um 8. Pronto. Aqui você sabe que é 10 e sabe que é 8. Se eu te falasse que aqui era 5, quanto é que tem que ser isso aqui? Isso aqui já está definido, esse lado. Já está definido. Se esse é 10 e esse é 8, e esse é 5, e os ângulos são iguais, então eles já são semelhantes. Eu só preciso saber qual é a
razão de semelhança entre eles. Guarda essa palavra. Guarda. Razão. O que é razão mesmo? Razão é divisão. Qual é a razão de semelhança de um para o outro? Aí você tem que olhar para os lados conhecidos. Ó, eu conheço esse e esse lado aqui. Olha para os lados que estão também opostos ao mesmo ângulo, tá vendo? Ó? Ângulo aqui cortadinho, ângulo cortadinho. A gente tem que olhar então para o lado aqui correspondente. Pronto, essa é a palavra. Observe os lados corretos. Não adianta comparar esse lado com esse. Ó, erro comum demais isso aqui. Não é para comparar esse com esse. Compara os lados que são correspondentes. Então, beleza, Léo. Sabendo que eu vou comparar esses lados aqui, qual é a razão de semelhança? Aí você vai dividir. 10 dividido por 5. Então, a razão de semelhança é quanto? 10 dividido por 5 é 2. Então, se minha razão de semelhança é 2, significa que o triângulo maior é o dobro do triângulo menor. Esse é o dobro desse. Então, se aqui é 10 e lá é 5, que é o dobro, se aqui é 8, aqui tem que ser quanto? Para poder manter a razão de semelhança, aqui tem que ser 4. Pronto. Então, é isso. Você identifica a razão de semelhança. O que é isso? É quantas vezes um triângulo é maior do que o outro. Léo, se eu fizesse o contrário, por exemplo, dividisse aqui o 5 pelo 10 e não dividir o 10 pelo 5 igual eu fiz aqui, né? 5 por 10 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, é como se você pegasse razão de semelhança pode ser 2 ou pode ser 1 sobre 2. As duas coisas estão corretas. A diferença é a ordem. Se você pegar esse em relação a esse, vai dar uma coisa. Se você pegar esse em relação a esse, vai dar o contrário. Entendeu? Então, assim, não tem mistério. Aqui é você perceber que os ângulos são iguais, automaticamente os lados são proporcionais. Você identifica aí essa tal dessa razão de semelhança, palavra nova, razão de semelhança, que é só dividir um lado pelo outro. E aí você aplica a mesma coisa a todos os outros lados do triângulo. Então, se esse é o dobro desse, você joga para cá também, joga para lá também. Pronto. Isso é a tal da semelhança de triângulos. Então, resumindo, semelhança de triângulos. Você observou que os ângulos são iguais, então os lados são proporcionais. A volta também é verdadeira. Se os lados são proporcionais, os ângulos são iguais. Então, mais uma vez, você encontrou um triângulo aqui, que vamos supor que aqui era... Vamos botar aqui os outros lados também, ó. Bota aqui. Ó. Que esse lado é proporcional a esse, na mesma proporção que esse, tá vendo que a proporção é a mesma, né? Ó, esse dividido por esse dá 2, esse dividido por esse dá 2 também, a proporção é a mesma. Então, se eles têm a mesma proporção entre esses dois lados, e esse lado aqui também for proporcional a esse, pronto. Então, automaticamente os triângulos são semelhantes, automaticamente os ângulos são iguais. Então, se é proporcional, os ângulos são iguais. Se os ângulos são iguais, é porque é proporcional. Agora, só mais um detalhe, tá? Se você encontrasse só dois lados proporcionais, não soubesse o terceiro, não soubesse, então você também teria que descobrir que esse ângulo é igual a esse. Aí sim você poderia matar a charada que os outros também são iguais e o triângulo realmente é semelhante. Não basta ter só dois, tá? Dois só não, tem que ter 3. Agora, ângulos não. Ângulos, se você tiver só dois ângulos iguais, automaticamente o terceiro é igual. Isso aqui você tem que concordar comigo, né? Ou não? Quer ver, ó? Tem esse triângulo aqui, tem esse outro triângulo aqui. Você identificou que esse ângulo é igual a esse. Identificou que esse ângulo aqui é igual a esse. Automaticamente, esse terceiro ângulo também tem que ser igual. Isso aqui sempre vai ser verdade. Sempre. Pensa comigo. O total deles não é 180? Sempre. Se você já conhece dois que são iguais, o que falta para completar aqui 180 é o mesmo que falta para completar aqui 180. O tamanho do copo é o mesmo. Você já preencheu até um pouco mais da metade aqui nos dois, mas igual a quantidade. O que falta para preencher esse copo é a mesma coisa. Então, achou dois ângulos iguais, automaticamente o terceiro é igual. Se os três ângulos são iguais, então os três lados são proporcionais. Se os três lados são proporcionais, os três ângulos são iguais. Outra frasezinha para você anotar e ver, e aí dê a volta. Resumindo, tá aqui, ó. Se os ângulos são iguais, os lados são proporcionais. Se os lados são proporcionais, os ângulos são iguais. Esse aqui é o símbolo de proporção. Então, isso aqui resume a ideia de semelhança de triângulos. Isso aqui você mata um monte de questão com essa ideia aqui. Com essa ideia. Agora, vamos supor que a gente botasse um grauzinho a mais aqui, um detalhezinho a mais. Opa, deixa eu ajeitar aqui, ó. O zoom. Ajeitar aqui o zoom aqui. Vamos botar um negocinho a mais aqui, uma besteirinha a mais.
Vamos supor agora, então, que os lados não são proporcionais, não. Os lados são iguais. Esse lado é igual a esse. Esse lado é igual a esse. E aí? Se você fosse tirar a razão de semelhança aqui, quanto é que daria? Vamos supor, aqui, porque aqui, se fosse semelhante, os triângulos são semelhantes aqui, né? Porque eu já tenho esse lado proporcional a esse proporcional a esse, e tem um ângulo igual aqui no meio. Então, acabou, já são semelhantes. Mas aí, vamos botar um valor aqui. Vamos supor que aqui é 5, aqui é 10. Não botar 10 não, botar aqui é 8. Aqui é 8. Então, a gente está botando agora que são iguais. O que significa ser igual? Significa que a razão de semelhança é 1. Ó, 5 dividido por 5 dá 1. 8 dividido por 8 dá 1. Dá 1, dá 1, dá 1. Então, esse lado dividido por esse lado também vai dar 1. Ou seja, se aqui for, sei lá, 10, chutando, valor aleatório. Quanto é que tem que ser isso aqui? Boa! 10. 10 também. 10 também. A razão de semelhança é 1. Ou seja, esses triângulos aqui são congruentes. Congruente? É igual. Agora não é semelhante, agora é igual. É congruente, essa é a palavra. Então, triângulos congruentes é nada mais do que você pensar em triângulos que são semelhantes e que a razão de semelhança é 1. Você dividir um lado pelo outro aqui, ó, vai dar 1. Esse dividido por esse vai dar 1. Esse dividido por esse vai dar 1. Pronto. É isso. É isso. Então, a ideia é a mesma. Você vai usa a ideia de semelhança de triângulos. Se tiver lados iguais, pronto, você vai dizer que, na verdade, não são semelhantes, são triângulos congruentes. E aí você consegue descobrir o terceiro ângulo. Porque na prova vai ter isso. Você vai descobrir um ângulo, ou um lado, vai descobrir o outro, e às vezes vai pedir o terceiro lado. E a única forma de você descobrir é provando que esses dois triângulos são congruentes. Aí você prova percebendo que esses lados são iguais e que esse ângulo aqui também é igual. Então, pronto. Então, o terceiro também tem que ser igual. Beleza, perfeito, vamos seguir em frente. Mais um detalhezinho que tem tudo a ver com semelhança de triângulos. Razão entre áreas. O que é isso? Vamos dividir esse triângulo aqui em triângulos menores? Bora fazer isso? Ver o que acontece? Vamos dividir. Tá aqui, ó. Dividir aqui assim. Dividir aqui assim. O que está fazendo, Léo? Estou dividindo esse lado, ó, esse lado do triângulo, estou dividindo em 3 partes iguais. Esse lado do triângulo também estou dividindo em 3 partes iguais. Pronto, só isso. Aqui está em 3 partes iguais e aqui está em 3 partes iguais. Agora, eu vou simplesmente formar vários triângulos menores aqui. Então, eu vou formar aqui. Vou ligar esses aqui, tá vendo? Agora eu vou dividir esse aqui no meio. Vou ligar esse aqui. Opa. Pronto, estou formando aqui vários triângulos menores. Vou dividir agora esse aqui em 3 partes. E vamos formar aqui vários triângulos menores também, mesma coisa. Fazendo essa divisão aqui, você vai perceber o seguinte. Todos esses triângulos são iguais. São 9 triângulos aqui. 9. Como é que você garante que são iguais, Léo? Porque a gente fez essa divisão aqui, foi ligando formando essas bases aqui, como se fosse base desse triângulo, desse, e depois a gente foi dividindo aqui exatamente na metade, e aí, enfim, vai mudando. Isso aqui é o conceito, teve o conceito de base média e tudo, não esquenta com isso não. Só percebe, vamos pegar o conceito. Você consegue perceber, então, que esse triângulo é semelhante a esse triângulo, que é semelhante a esse triângulo? Consegue perceber essa semelhança entre eles? Mas como é que eu vou saber, Léo? Tu nem me falou os ângulos para saber se é semelhante ou não? Eu não te falei os ângulos, mas eu te falei os lados. E os lados aqui são proporcionais. Ó, esse lado é proporcional a esse, no sentido de esse é a metade desse e esse é a metade desse aqui. Então, qual é a razão de semelhança desse triângulo para esse outro triângulo? Razão de semelhança de 2. Um lado é o dobro do outro. E a razão desse pequenininho aqui com esse grandão, qual é a razão de semelhança? É 3. O lado dele, ó, é 3 vezes menor que o lado do grandão.
3 vezes menor. Tá vendo aqui? A medida dividiu em 3. Então pronto, a gente já identificou que esses triângulos são semelhantes. Esse são todos triângulos semelhantes. Mas qual é a relação da semelhança entre triângulos e a razão entre as áreas? Pega a ideia aqui agora. A área desse triângulo aqui, vamos supor que seja 1. Área de 1. Então a gente sabe a área de todos agora, né? Aqui a área é 1. Aqui é 1, 1, 1, 1 e 1. Todos são iguais. Agora pega esse triângulo aqui que tem área 1. E pega esse outro triângulo aqui que tem área 4. E pega esse outro triângulo aqui que tem área quanto? Total. Conta tudo aí. Dá 9. Agora vamos comparar com a razão de semelhança? A razão de semelhança desse triângulo aqui, que é o primeiro que tem 1 para esse, era de quanto? A razão de semelhança era de 2, né? E desse triângulo aqui para esse, a razão de semelhança era de quanto? Era de 3. Opa, opa! Razão de semelhança, então, ó, desse para esse aqui era a razão de semelhança de 2. E a razão de semelhança do menorzinho para o grandão era a razão de semelhança de 3. Então, qual é a relação entre a razão de semelhança e a razão entre as áreas? É o quadrado. Por exemplo, aqui, ó. Se a razão de semelhança entre esses dois aqui, esses dois triângulos, a gente podia até desenhar aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu desenhar aqui, acho que fica melhor de entender. Tem o triângulo ali de lá, área 1. Tem um triângulo um pouquinho maior de área 4. E tem um triângulo um pouquinho maior, que é o de área 9. Vou apagar isso aqui, pronto. Tá vendo? Então a gente desenhou aqui esse triângulo, esse e esse. A área desse é 1, a área desse é 4, a área desse é 9. Qual a razão de semelhança entre esse e esse? É 2. A razão de semelhança aqui é quanto? É 2. E a razão de semelhança desse para esse aqui, do menorzinho? Opa. Desse aqui para esse. A razão de semelhança é 3. Agora, a razão entre as áreas. A área desse dividido pela área desse é 4. A área desse dividido pela área desse é 9. Ou seja, a razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. Pronto. Eu falei esse monte de coisa para resumir essa simples ideia. A razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. Esse dividido para esse é a razão entre as áreas, né? Estou dividindo. Ó. 4 dividido por 1 é 4. 2 dividido por 1 aqui, vamos por... Não importa quanto que é aqui, né? A divisão vai dar 2. Então, essa divisão aqui deu 2, essa divisão aqui deu 4. Ou seja, a razão entre as áreas está sendo o quadrado, ou seja, o 4 é igual ao 2 elevado ao quadrado. O 9 aqui, ó, é igual ao 3 elevado ao quadrado. O 9 é igual ao 3 elevado ao quadrado. Então, é isso que eu estou querendo dizer. A razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. E isso você pode perceber lembrando da simples ideia da base vezes a altura dividido por 2. Vou botar assim. Base vezes a altura dividido por 2. Se você multiplica o triângulo inteiro por 2, os lados, então você está multiplicando a base dele por 2 e está multiplicando também a altura dele por 2. Se os triângulos são semelhantes, tudo vai ser multiplicado por 2. Então, se a base você está multiplicando por 2 e a altura você está multiplicando por 2, então o resultado final da conta vai ser multiplicado por 2 ao quadrado, vai ser 4. Então, o valor da área multiplica por 4 nesse caso. Se fosse você multiplicar por 3, ó, se a base vai ficar 3 vezes maior, que é no caso desse aqui para o maior, né? Se a base ficar multiplicada por 3 e a altura ficar multiplicada por 3, então o resultado final é multiplicado por 9, que é 3 vezes 3. Então, é essa a ideia de razão entre as áreas, razão de semelhança. A razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança, tá bom? Esse aqui é um conceito mais difícil, mais aprofundado, só que é um conceito que muitas vezes cai, e se cair um diferencial na sua prova, tá? Para quem quer ganhar medalha de ouro, saber isso aqui é obrigatório. Vamos seguir em frente aqui então para a parte final da... Ó, estamos aí com 40 minutos de aula já. Falar de circunferência. Eu gosto demais de falar de circunferência, porque eu acho lindo, acho simplesmente fantástico o jeito que as circunferências funcionam e as ideias que tem por trás disso aqui. Parece simples, né? Mas não é. Então, vamos tentar entender? Vamos brincar um pouquinho com isso aqui? Vamos brincar, então.
Bora lá. Ó, se você observar todas as circunferências, eu posso pensar nela como se fosse os triângulos ali, a razão de semelhança dos triângulos. Todas as circunferências são o quê? São semelhantes. São semelhantes. Por que são semelhantes, Léo? Porque são proporcionais. Todas as circunferências que existem na face da Terra são proporcionais. Tá, mas isso muda o quê? Isso muda que você pode criar aí uma razão de semelhança entre o quê? Entre o que você quiser. Mas vamos escolher duas coisas aqui que são interessantes. Vamos ver. Vou pegar essa aqui, ó. Vamos pegar o tamanho da circunferência, que é esse tamanho aqui, ó. Digamos que seja o perímetro, não é bem isso, mas o perímetro da circunferência. Tá aqui. A gente vai pegar o tamanho do contorno, essa medida. A gente pega essa medida aqui. E pega também... Pronto, eu vou só pintar aqui. A gente pega a medida. E pega também o diâmetro dessa circunferência. Lembra o que é o diâmetro? Mais ou menos, né? O diâmetro é a medida que vai de uma ponta a outra da circunferência passando pelo centro dela. Então, a gente vai pegar a medida da circunferência aqui, vamos chamar de C. E o diâmetro vamos chamar de D. Pronto, ó. Essa aqui, ó, o tamanho do contorno, C, e o tamanho do diâmetro. Então, a gente tem essas duas medidas e a gente vai tirar essa medida aqui também. C e D, C e D, C e D, C e D. O que acontece? Se você for fazer essa divisão, divide para mim. Pega uma circunferência real aí, mede, tal, pega o C, divide por D. Pega aqui também, ó, o C, divide por D. Pega o C dessa aqui, divide por D. Pega o C dessa, divide por D. Pega o C dessa, divide por D. Se você fizer esse cálculo em todas as circunferências, qualquer uma que você imaginar, o resultado é o quê? É igual ou diferente? É igual. É igual, é igual, é igual, é igual, é igual. E que resultado especial é esse? Que é sempre igual, sempre vai ser igual, Léo? Sempre vai ser igual. Que resultado igual é esse? É o nosso famoso 3,1415 infinitamente. Que número é esse aqui? Que número é esse? É o nosso pi. Pi! É daqui que vem um tal do pi, rapaz. Se tu nunca ouviu falar do pi, tá aqui. Esse é o pi. Esse é o pi. Ficou alguma dúvida? Todas as circunferências são semelhantes, são proporcionais. Você pegou uma relação ali, que você achou interessante, pegou a circunferência e dividiu pelo diâmetro. E pronto, tá lá. Isso deu uma coisa igual sempre, deu 3,1415, tarará, todas as circunferências. Então resolveram chamar isso de um símbolo específico. Que símbolo é esse? É o símbolo π. Só para ficar uma coisa mais específica ali, para todo mundo saber do que está falando. Falou π, todo mundo sabe o que é. É isso aqui. É você dividir a circunferência pelo diâmetro. Então vamos trabalhar nessa ideia? Vamos trabalhar nessa ideia? Então eu sei que se eu pegar a minha circunferência e dividir pelo diâmetro, isso aqui é igual ao nosso tal do π. Vamos substituir então, em vez de diâmetro, vamos chamar de raio. O que é o raio? O raio vai do centro até a periferia. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Ó, aqui é raio e aqui é raio. Então, a medida do meu diâmetro é 2 vezes o raio. Então, no lugar de D, eu vou colocar R. Então, eu vou substituir agora assim, ó. C dividido por 2R é igual ao nosso π. Pronto. Só troquei o diâmetro pelo raio. Agora, a gente vai multiplicar os dois lados da equação por 2R. Multiplica esse lado por 2R, multiplica esse lado por 2R. Vai ficar como? C é igual a π vezes 2R. Ou você pode escrever de outra forma, C é igual a 2 vezes π vezes R. Ou, para os mais íntimos, 2πr. 2πr. C é 2πr. O que é o C mesmo? C é o contorno, C é a circunferência, é o tamanho da circunferência aqui. Então, a gente já sabe como é que se calcula essa circunferência. Você vai multiplicar o 2 pelo π vezes o raio. É daí que vem a nossa fórmula da circunferência, 2πr. Se você multiplica 2 vezes π vezes r, você acha o tamanho dessa circunferência. Entendeu de onde vem a fórmula? Nunca mais você vai precisar decorar. Você faz essa relação aqui rápida, comprimento dividido pelo diâmetro,
E aí você destrincha e chega no resultado. Agora a fórmula da área. Da área é um pouquinho mais complexo, não dá para explicar aqui não. Então vamos direto ao ponto. A área da circunferência é π vezes o raio ao quadrado, ou πr ao quadrado. Então, 2πr é o tamanho da circunferência, πr ao quadrado é o tamanho da área da circunferência. Então, assim a gente finalizou essa parte de área, de tamanho da circunferência. Vamos embora, então, para esse detalhezinho que aqui a gente vai misturar triângulo com ângulo com circunferência. E aí, finalizando essa parte aqui, a gente já conclui. E espero que você tenha pegado o detalhe. Vai anotando, porque agora, ó, nível 3. Se você é do nível 3, tem que chegar sabendo, tá? Isso aqui tem que chegar sabendo, na ponta da língua. Bora. Se você pegou uma circunferência que tem uma reta tangente, você tem a obrigação de conectar as duas coisas. Obrigação. Léo, mas eu não estou com vontade. Não, se não tiver com vontade, então sai daqui. Sai da aula agora. Se você está enxergando algum lugar que tem uma circunferência e tem uma reta tangente, você vai conectar as duas. Você vai conectar desse jeito aqui. Onde? No ponto de tangência. Se você tem uma reta tangente, ela está passando aqui e está tocando em exatamente um ponto. Que ponto é esse? É o ponto de tangência. Então, você conecta as duas coisas. Se você conectar, você vai perceber que aqui é um ângulo de 90 graus. Então, é isso. Esse é o conceito. Se você conectar o centro da circunferência com esse ponto de tangência, vai formar um ângulo de 90 graus aqui. Sempre. Show de bola? E aí, com esse conceito, a gente já consegue pensar em várias outras ideias nesse exemplo aqui. Que exemplo é esse? Imagine uma circunferência. Isso aqui vai ter demais. Ó, circunferência. E você pega um ponto aqui fora, passa uma tangente, pega esse ponto aqui fora, passa outra tangente. Pronto. Duas retas tangentes. O que eu quero que você faça? Lei número 1 das circunferências. Conecte os centros às tangentes. Pronto. Criei ali agora aqui, ó. Conecte aqui o centro à tangente. Vai formar o quê? 90 graus. Conecte aqui o centro à tangente. Forma o quê? 90 graus. Pronto, você formou 90 graus. E aí? Serve para alguma coisa isso aqui? Claro que serve. Claro que serve. Agora eu quero que você me diga para que isso serve. Sede. Vamos ver mais um detalhe? Vamos ligar essas duas coisas aqui, ó. O que aconteceu? Formei um triângulo aqui e formei outro triângulo aqui. E daí? E daí que esse pedacinho aqui é o raio da circunferência. A gente ligou do centro até a borda. É o raio. Esse pedacinho aqui também é o raio, então é igual. Então, esse já é igual a esse. Correto? Eles têm também esse lado em comum. Opa! A gente está falando aqui de um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Ó, olha para esse triângulo aqui. Tem um ângulo de 90 graus. Tem esse lado em comum. E tem esse lado em comum. O que significa? Se você aplicar aqui teorema de Pitágoras, ó, até aproveitar aqui, a gente já revisa. Teorema de Pitágoras, como é que é mesmo? Se você tem um triângulo retângulo qualquer, e aqui for A, aqui for B, aqui for C, a gente sabe que A ao quadrado é, mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. O maior lado se opõe ao maior ângulo. Então, o maior lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado. Se você aplica o teorema de Pitágoras aqui, você percebe que esses dois triângulos têm que ser iguais obrigatoriamente. Porque eles já têm dois lados em comum. Dois lados em comum. Esse lado é igual a esse lado aqui também é em comum aos dois. Então, o terceiro lado, que seria esse e esse, também tem que ser igual. É igual você olhar nessa fórmula aqui, imagina que o A já é igual. O B já é igual. Então, o C, que é o que está faltando, não tem como ser diferente. É o que falta para completar. É o que falta para completar, igual a gente viu ali em cima. Então, isso significa que esses dois triângulos são iguais. Opa, se são iguais, então esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Lindo, lindo, lindo. Se os triângulos são iguais, seus ângulos também são iguais. Então, esse ângulo é igual a esse. Tem mais algum outro ângulo? Tem. Esse ângulo aqui também é igual a esse ângulo aqui. Ó, vou botar outro tracinho para diferenciar. Ó, dois tracinhos aqui. Tá vendo? Ó, então, esses dois são iguais. Esses dois são iguais. Esse ângulo aqui é igual a esse. Tem esse lado que é igual a esse aqui. Então, pronto. Você percebeu um monte de relação. Ó, tem um raio aqui que é igual a esse. Só de uma ideia simples. Então, eu quero que você lembre que quando você achar uma circunferência... Ó, se você achar uma circunferência
e você formar um bico aqui de qualquer jeito, ó. Formou um bico. Automaticamente esse pedaço é igual a esse pedaço aqui. Indo de onde? Ó, do ponto de tangência até lá. Tá vendo? Esse pedacinho aqui que forma é igual a esse. Automaticamente. Tudo vem dessa ideia aqui. E eu quero que você saiba de todas essas ideias, de passar o traço, de perceber que é igual, porque às vezes você não vai usar só essa ideia. Você vai ter que usar todas essas ideias aqui, ligar um pontinho, ligar outra coisa, e aí você encontra a solução. Tá joia? Mais um detalhezinho, ó. Isso aqui também, lindo. Conceitozinho para você acertar a questão inteira só com essa besteira aqui. Presta atenção que tem uma circunferência e você desenha lá dentro dela um triângulo. Só que esse triângulo é especial. O que tem de especial nesse triângulo, meu Deus do céu? Ele está passando, um lado dele, só um, basta um, está passando pelo centro da circunferência, desse jeito aqui, ó. Pronto. Se passou pelo centro da circunferência, você pode afirmar que esse ângulo é 90 graus. Esse ângulo é 90 graus. Passou pelo centro da circunferência, esse ângulo é 90 graus. Não, me explica de onde é que vem isso, rapidão. Explico, tá aqui embaixo. Tá aqui, ó. Se você tem uma circunferência e tem um ângulo central aqui, e tem um ângulo... Opa, e tem outro ângulo aqui que está inscrito, que chama... Ou seja, um ângulo que vem do centro é o ângulo central. O ângulo que vem aqui da borda da periferia é um ângulo inscrito na circunferência. E esses dois ângulos, observa que os dois ângulos estão enxergando o mesmo arco, ó, eles estão enxergando aqui a mesma coisa. Então, existe uma relação entre esses dois ângulos. Um é o dobro do outro. Por quê, Léo? Isso aí depois a gente explica, não dá para explicar hoje não. Então, aqui, ó, se aqui for 30, o ângulo central é maior. Lembra disso, o central é maior. Então, é o dobro, né? O dobro. Então, lá dentro é quanto? Aqui é 15. É 15. E você pode pensar nessa ideia aqui para qualquer outro ângulo que esteja enxergando o mesmo arco. Pode ser, por exemplo, esse aqui, ó. Pode ser, por exemplo, esse aqui. Tá vendo? Ó? Esse ângulo é metade do de dentro. Ó. Esse é metade do de dentro, esse é metade do de dentro, esse é metade... Então, todos esses ângulos que você consegue formar aqui são iguais. Ou seja, ângulos que estão enxergando o mesmo arco. Ó, tá vendo? Ó? Esse está enxergando esse arco, esse está enxergando esse arco, esse está enxergando... Ângulos inscritos que estão enxergando o mesmo arco são iguaizinhos. Esse é igual a esse, que é igual a esse. E o inscrito é metade do central, ou o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Então, por que isso aqui justifica? Porque a gente sabe que se passou pela circunferência, então é porque esse ângulo aqui mede 180 graus. E esse aqui não é um ângulo central? Não está partindo do centro da circunferência? Não é um ângulo central? Então, o central é o dobro do ângulo inscrito. Olha aqui o ângulo inscrito passando, ó. Olha aqui o ângulo inscrito, enxergando esse arco. Esse arco, se aqui é 180, aqui só pode ser 90. Então tá explicado. Ó, terminamos nossa revisão. Começa a aplicar nas questões, pega as provas aí, pega as questões de geometria, você vai ver que é isso aqui, não tem mistério. E vai pra cima, eu quero ver você ganhando medalha e também quero ver você inscrito no evento. Então clica aqui no link aqui embaixo na descrição. Entra no grupo, a gente vai explicar direitinho como é que vai funcionar esse evento Alvimap pro Resgate. Se você gostou, comenta aqui embaixo e pode pedir novas revisões aí, sugestões que a gente vai fazer nos próximos dias, tá bom? Um beijo enorme, até os próximos vídeos.